Olá, a paz do Senhor para você. Bom, nós estamos aqui, pela misericórdia de Deus, para fazermos mais um estudo, ou melhor dizendo, dar continuidade ao nosso estudo sobre dons espirituais. Nós estamos agora na parte 3 e hoje nós vamos fazer aqui mais um pouco desse estudo. Lembrando que nós teremos ainda outros vídeos, porque esse assunto é um assunto muito extenso, muito profundo, muito importante. É um dos assuntos centrais na vida da igreja e, portanto, nós temos que fazer esse estudo com cuidado, com amor, e não adianta querer correr. Nós temos que aprender, e para poder aprender tem que ser com calma, de forma objetiva, detalhe por detalhe, versículo por versículo, e assim a gente vai estar aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. Beleza? Então, vamos lá. Nós paramos no estudo onde a gente estava falando sobre Romanos. E aqui nós vamos estar dando continuidades a partir de Romanos capítulo 1, verso 11. Em Romanos capítulo 1, verso 11, nós temos o seguinte, ó: assim como Paulo falou, nós temos o compromisso de compartilhar dos nossos dons espirituais, por isso que precisamos da comunhão da igreja, para que sejamos, faltou um que aqui, para que sejamos ministrados pelos dons dados aos irmãos da fé. Isso aqui, de tudo que nós vamos estudar hoje, nessa terceira parte, é um dos versículos mais importantes. Por quê? Assim como o apóstolo Paulo, toda vez que ele ia até os irmãos de Roma, assim como Paulo ia a todas as igrejas na Galácia, Corinto, Éfeso, ele sempre ia com o objetivo de compartilhar algum dom espiritual. E Paulo, obviamente, não tinha apenas um dom. Paulo, ele era dotado de vários dons. Ele falava vários idiomas, ele era um teólogo, ele tinha o dom da palavra, o dom de ensino. Ele ensinava doutrina. Então, o que acontece? Aqui em Romanos nós vemos que nós temos que compartilhar, assim como Paulo compartilhou com os irmãos os seus dons, nós temos que compartilhar os nossos dons. É por isso que a comunhão da igreja, ela é tão importante, ela é tão fundamental, porque todo mundo precisa ser ministrado. Ninguém tem todos os dons. E é somente sendo igreja, reunindo como igreja, é que nós vamos realmente ter a manifestação dos dons no seio da igreja. Bom, eu estou aqui me dirigindo a você. Provavelmente você faz parte de uma denominação religiosa cristã. Se você faz parte de igreja em célula ou igreja com célula, é para você também. E você que está vendo esse vídeo, que não está frequentando a igreja, talvez você é considerado ou já foi chamado de desigrejado, talvez você foi ferido pela igreja. Saiba que existem muitas denominações que são bênção. Você tem que saber qual que você deve estar congregando. E como que você sabe isso? Lendo a Bíblia e comparando as doutrinas da igreja. Se você sofreu, você precisa liberar perdão, mesmo que você estivesse certo. O cristianismo, a principal doutrina do cristianismo que nós temos que ter é o amor, é o perdão. E perdão não significa que você aceita o mal que as pessoas te fizeram, mas é você não carregar dentro de si ódio, desejo de vingança. É você realmente descansar em Deus e saber que Deus é que faz a justiça da maneira correta, porque Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas. Então, não deixe de congregar. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia, não uma igreja mais próxima da sua casa. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Por isso que nós estamos aqui lendo versículo por versículo, porque não é a minha palavra que é a verdade, é a Bíblia que é a verdade revelada de Deus para a humanidade. Amém? Então, na igreja, os dons, eles são compartilhados. Se você não reúne como igreja, como que você vai
manifestar os seus dons? Para quem que você vai ministrar? Para quem que você vai ensinar? Para quem que você vai orar? Para quem que você vai ministrar louvor? Para quem que você vai ministrar a palavra? Para quem que você vai entregar uma profecia? Para quem que você vai fazer um estudo sobre profecia? Como que você vai entregar uma palavra de sabedoria se você não está reunido em igreja? Então, nós temos que compartilhar nossos dons. E não existe compartilhar dom de forma isolada. Ok? Então, vamos lá. Em Romanos, capítulo 11, verso 29, fala algo muito importante, que diz o seguinte: Deus ele concede os dons e o chamado, e esses não são revogáveis. Quando Deus ele concede um chamado para uma pessoa, seja um homem ou mulher, lembrando que Deus ele chama tanto o homem quanto a mulher para poder servir na obra. Deus ele usa as crianças, os jovens, os adolescentes, as pessoas idosas. Ele usa quem sabe ler e ele usa também quem não sabe ler. Deus ele não faz exclusão de ninguém. Porém, ele dá dons e capacidades conforme a vontade dele, segundo a sua boa vontade para cada pessoa individualmente. Amém? Deus, quando ele concede os dons e o chamado, ele não tira esses dons. Uma vez que Deus dá um dom e um chamado para cada um de nós, ele não tira esse dom. O que Deus realmente ele faz é conceder os dons e talentos por misericórdia. Por que que isso acontece? Para que a gente possa participar na obra do Senhor. É misericórdia em cima de misericórdia. Você já parou para poder pensar? Por que que Deus usa o homem? Para que o homem possa ter uma pequena participação na obra dele. Mas o mérito não é nosso, nunca será nosso. Sempre será de Deus por causa da sua graça. Amém? Então, esse é o que está escrito em Romanos 11, 29. Os dons, esse é o ensinamento. Os dons e o chamado de Deus para mim, para você, para a igreja, são irrevogáveis. Tá? Eu coloquei irrevogáveis, que está errado. Tá? É irrevogáveis. Bom, em Hebreus capítulo 9, 21, Hebreus capítulo 2, do 1 ao 4, fala algo muito importante que nós temos que entender. Nós estamos falando sobre dons espirituais, nós estamos falando sobre graça, sobre manifestação sobrenatural. Tudo que é sobrenatural está além do ser humano, vem da parte de Deus. E o que acontece é o seguinte: qual que é a condição para que uma pessoa possa ser usada nos dons, sejam eles quais forem? A condição é que a pessoa ela esteja realmente convertida a Deus e que ela confesse a Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador. Por que que isso é necessário? Porque nós vemos em Hebreus 9, 21, Hebreus 2, do 1 ao 4, o seguinte: nós só podemos, todo mundo que tem um dom, um chamado, ele só tem um dom por causa disso aqui. E ele só pode ser usado se ele estiver agindo debaixo disso aqui que nós vamos falar, ó, dessa condição principal. Só podemos ser usados como vasos para a glória de Deus se tivermos o quê? O sangue de Jesus aspergido em nossa vida. Deus também deu testemunho da salvação por meio de sinais, por meio de maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, a condição principal para uma pessoa ser batizada no Espírito Santo é ter realmente o Espírito Santo na sua vida. E como que isso acontece? Confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, toda pessoa que confessou a Jesus Cristo através da sua boca, confessar é falar verbalmente, você tem que falar: eu confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, que morreu na cruz do Calvário para morrer pelos meus pecados. Quando você faz isso de forma verdadeira, o Espírito Santo, ele toma realmente a sua vida e te batiza no corpo de Cristo, e você recebe o dom do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo? É o dom de você
ser transformado de uma natureza pecaminosa para uma natureza espiritual. Aí você não vai viver mais somente como um homem natural. Em você, você vai ter agora uma nova natureza. Você lê isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse novo é o dom do Espírito Santo que é colocado na vida da pessoa que confessa Jesus Cristo. Para isso você tem que falar. Não é somente crer no coração. Você precisa crer, mas você precisa confessar, você precisa falar. Eu confesso. Confissão você faz falando. Então, para ser salvo, para poder ter os dons, você precisa confessar e automaticamente você é aspergido. O sangue de Jesus Cristo, ele te purifica de todos os pecados passados e você tem uma nova vida em Cristo. Ok? Então vamos continuar. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5, fala algo muito importante. Em 2 Timóteo 4, 5 fala o seguinte, o cristão ele tem que ser moderado em tudo, cumprindo o seu ministério de evangelista. Cada cristão, eu e você, toda pessoa que fala que é cristã, ela é um evangelista pelo novo nascimento. Então, mesmo que a gente não tenha o chamado de evangelista, todo cristão, toda pessoa que fala, eu creio em Jesus, Jesus é meu mestre, Jesus é meu Senhor, meu Salvador, toda pessoa que fala isso, ela tem que evangelizar. Você não precisa ser um evangelista, nem todos são evangelistas, nem todos são pastores, nem todos são profetas, nem todos são mestres, nem todos são profetas, apóstolos. Porém, o chamado para poder evangelizar é o chamado que toda pessoa tem quando confessa Jesus Cristo, porque você passa a seguir Jesus Cristo. Ser cristão é o quê? É você seguir os passos de Jesus, é você andar como Jesus andava, falar, é você viver, sentir e é também você pregar o reino de Deus. Então, para que nós possamos realmente viver e cumprir o nosso ministério, nós temos que ter equilíbrio, nós temos que ter o que? Moderação. O cristão não pode ser fanático. Você não pode querer ficar na igreja 24 horas, você não pode querer ler a Bíblia 24 horas, orar e jejuar 24 horas, ficar só na igreja. Não, você tem que ter sabedoria, você tem que ter moderação. Existe tempo certo para tudo. Então, existe um momento de você ler a Bíblia, porém você tem que dar atenção aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido, aos seus pais. Você não pode deixar de visitar os seus parentes por causa de igreja. Você tem que tirar um dia ou dois na semana para poder estar reunido com a igreja, estudando, louvando, glorificando. Agora, se você fica o dia inteiro na igreja, você fica fora da sua família, você está cometendo um erro gravíssimo. Sabia disso? Então, o cristão, ele tem que ter moderação. E um dos frutos do Espírito Santo é realmente a mansidão. É realmente ter domínio próprio. Então, procure viver com sabedoria. Procure ter moderação em tudo. E no ministério, no serviço dos dons, funciona da mesma forma. Você não tem que ficar 24 horas ministrando, não. Você tem que usar os dons com sabedoria e dar atenção para a sua família, ok? Seus pais, parentes e amigos. Jesus não nos chamou para poder vivermos isolados da sociedade, mas mesmo dentro da sociedade, sermos separados das coisas do mundo. Nós temos que ser luz aonde formos. Esse é o conceito de ser cristão. Sabedoria e moderação, ok? Então vamos lá. 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, fala algo fundamental. Ninguém consegue trabalhar na obra de Deus sozinho. Ponto. É preciso de irmãos úteis para o serviço do Senhor. Por isso, todo cristão é útil para a obra, basta capacitá-lo.
Ninguém consegue trabalhar na obra sozinho. Quando você vê um pastor, quando você vê um presbítero, quando você vê um ancião, algum obreiro, alguma obreira, alguma dirigente fazendo tudo na igreja sozinho ou sozinha, está errado. Por quê? A pessoa está agindo, mesmo que a pessoa não esteja fazendo isso de forma consciente. Talvez a situação da igreja exige que ela tenha que pegar, mas toda pessoa que trabalha na obra de Deus tem que ser capacitada. Por isso que nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Esse estudo é para você poder se capacitar e conhecer mais da doutrina dos dons do Espírito e buscar mais de Deus para você poder receber os dons espirituais e você realmente buscar os dons, e Deus vai te revelar quais os dons que Ele tem para você. Os dons que eu tenho não são os mesmos que você vai ter, e assim por diante. Porém, o mesmo Espírito que habita em mim, que vai me dar os dons, que me deu os dons, é o mesmo Espírito, é o único Espírito que vai dar os dons para você e para todo aquele que confessar ou aquela que confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o Messias prometido, ok? Bom, vamos lá. Colossenses capítulo 1, verso 9. Colossenses capítulo 1, verso 9, fala algo muito importante. Olha só que interessante. O Espírito Santo nos dá sabedoria divina e entendimento espiritual que não é obtido de forma secular acadêmica. O que esse versículo 9 de Colossenses capítulo 1 está dizendo? A faculdade, ela é boa? Sim. O cristão, ele tem que estudar com certeza. O cristão tem que estar em tudo. O cristão tem que estar na política. O cristão tem que estar na cultura. O cristão tem que estar realmente na faculdade, nas universidades. Porque Deus não nos chamou para que a gente vivesse separado, fechado só dentro das quatro paredes. Não. Deus nos chamou para sermos luz. A palavra igreja vem da palavra grega eclésia. O que significa eclésia? Eclésia é chamados para fora. Eclesia ou eclésia é um termo grego que era usado para poder falar das reuniões que eram feitas lá na Grécia, e essas reuniões elas eram feitas em locais abertos, fora das casas das pessoas, para poder reunir um grande número de pessoas aglomeradas. Portanto, o chamado da igreja é para nós estarmos juntos, não somente dentro do templo, mas juntos fora também do templo, levando e testemunhando da manifestação do poder de Deus na nossa vida. É isso que é ser igreja. Aí aqui nós vemos algo muito importante. O que o Espírito Santo nos dá? O Espírito Santo, ele nos concede o dom de termos sabedoria divina. Essa sabedoria que nós temos, ela é humana, ela é falha, ela é limitada. Porém, quando Deus ele nos dá os dons, ele nos dá o dom de sabedoria, nós temos uma sabedoria divina. Nós conseguimos aplicar o conhecimento bíblico nas situações que nós passamos. Nós conseguimos ter soluções que a gente fala assim, é só Deus mesmo para dar essa sabedoria. Então, só isso mesmo, é somente Ele, somente Deus que nos dá sabedoria para resolvermos os problemas que nós passamos aqui na Terra. E esse entendimento espiritual é um conhecimento que a gente não alcança na faculdade. Você pode ser formado como médico, você pode ser formado como um cientista, você precisa estudar, você precisa se capacitar, fazer realmente graduação, fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer um PhD. Isso tudo com o objetivo de glorificar a Deus e de ser instrumento nas mãos de Deus. Porém, o entendimento espiritual é um conhecimento, esse conhecimento espiritual, ele não vem de nenhuma faculdade, mesmo que você faça uma faculdade ou uma universidade, melhor dizendo, de teologia
Por mais que você faça uma pós-graduação na área de teologia cristã, você não vai conseguir ter essa capacitação teológica, esse entendimento espiritual. Você vai ter muito conhecimento bíblico, sim, porém o entendimento espiritual, o conhecimento espiritual, ele só vai realmente acontecer de forma sobrenatural, não vai vir pelos seus esforços, no sentido que você vai obter esse conhecimento que vem de dentro de você, não. Esse conhecimento, esse entendimento espiritual, esse conhecimento espiritual, ele vem de Deus e ele chega até nós através do Espírito Santo. Continuando aqui, eu tive que dar uma pausa aqui. Bom, como eu estava falando, esse entendimento, esse conhecimento espiritual, como o próprio nome já fala, é um conhecimento que vem do Espírito de Deus. E nós conseguimos esse conhecimento porque o Espírito Santo ele está habitando em nós. Lembra que as coisas espirituais só se discernem de forma espiritual? O homem natural não consegue entender coisas espirituais. Nós só conseguimos entender alguma coisinha. Nós temos apenas realmente um vislumbre das coisas espirituais, porque o Espírito Santo nos ajuda a entender espiritualmente, comunicando a nossa alma, a nossa mente de forma inteligível. Então, esse conhecimento, esses dons, vêm do Espírito Santo. A sabedoria divina é um dom, esse conhecimento, esse entendimento espiritual é outro dom espiritual que vem da parte de Deus. Então, para a gente poder terminar, nós vamos lá para 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Para finalizar essa terceira parte, eu tenho certeza que você está aprendendo muita coisa. Depois você pausa o vídeo com calma, para que você possa ver os versículos e capítulos. Eles estão aqui do lado, eu coloquei na fonte tamanho 14, e com certeza dá para você enxergar bem, porque o tamanho da letra está muito agradável e grande. Olha, eu coloquei tamanho 14, dá para enxergar normalmente. Até você que tem algum problema de visão, você consegue ver por causa do tamanho da letra, tá? Aí você vai pausando e vai conferindo na Bíblia se o comentário aqui está conferindo com a citação bíblica, tá? A palavra que é o nosso norte, tá? Nós partimos, a nossa base sempre será a profecia que é a Bíblia Sagrada, tá? A Bíblia é a maior profecia que existe, ok? Em 1 Pedro capítulo 4, verso 10, diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Olha só que interessante. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha que palavra abençoada para a gente poder terminar. Cada pessoa tem que exercer os dons para edificação, para servir os outros. Os dons espirituais não são para a gente poder aparecer. Os dons espirituais nunca foram e nunca serão para a glória humana. Nunca será. Toda a honra e toda a glória somente ao Senhor. Então, qual que é o dom que você tem? Você é uma pessoa que tem um chamado para ser pastor? Vamos voltar, né? Você tem um chamado para ser apóstolo? Para poder implantar igrejas em vários locais no Brasil e no mundo? O apóstolo, ele é o missionário, né, que nós temos hoje em dia. Você pode colocar como missionário. Você tem um chamado e o dom de profeta. Você interpreta a Bíblia, você pega as profecias da Bíblia e você consegue, Deus te dá um entendimento. Você é um evangelista. Você tem um chamado de pastor,
ou até mesmo pastora, porque hoje em dia existem mulheres também que estão pastoreando. Você tem o chamado para poder estar ensinando, sendo mestre? Você é bom para poder dar estudo bíblico na escola bíblica? Então procure pensar qual que é o dom que você tem. Você tem o dom de servir? Você tem o dom para poder orar? Então, se você é uma pessoa que quer servir, que quer realmente buscar uma vida de serviço a Deus e aos irmãos, esse estudo foi feito para você. Esse estudo aqui não é apenas para a gente poder passar o nosso tempo. Esse estudo é para que nós possamos aprender sobre a realidade dos dons espirituais e para que nós possamos buscar e conhecer qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu já sei quais os dons que Deus tem me dado, que Ele me deu. Então, você já sabe quais os dons que você recebeu de Deus? Se você ainda não sabe, não fique triste. Volte o vídeo, volte assistindo com calma e comece a orar, comece a clamar, faça um propósito de jejum e oração, busque ajuda no seu ministério, tá? Para que você possa ser edificado na sua vida. Se você precisar de ajuda e não encontrar ajuda, você pode mandar mensagem para mim aqui que eu vou te ajudar no seu processo de busca de dons espirituais. Lembrando que eu vou te ajudar. Eu não sou Deus. Eu não sei quais os dons que Deus tem para a sua vida, mas juntos nós vamos estar buscando o Senhor juntos, tá? Bom, aqui a gente finaliza o nosso estudo. Deixa aqui os seus comentários, deixa aqui as suas dúvidas, compartilhe esse vídeo com os grupos que você faz parte, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos juntos espalhar a boa doutrina do Evangelho de Cristo. Vamos falar sobre os dons espirituais. Os dons espirituais existem? Sim, eles existem e a forma correta de nós usarmos eles é com sabedoria, com ordem e com decência para a glória de Deus. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.